Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Hoje voltamos às análises e com uma empresa que veio facilitar a vida de todos nós, que nos proporciona comodidades que há 15 anos eram impensáveis. Um gigante tecnológico que se tornou numa referência de pesquisa e conhecimento, que domina muitas das aplicações que usamos e em constante inovação, liderando muitas das áreas do nosso dia-a-dia. Hoje analisamos a Alphabet. Vamos a isso. Antes de começar, queria pedir-vos que, se retirarem valor deste episódio, não se esqueçam de deixar um like e subscrevam o canal, ajudando-me assim a continuar todas as semanas a publicar temas diferentes e novas análises. Também vos quero avisar de que o vídeo reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. A Alphabet é uma empresa que detém a Google, que é tão conhecida de todos nós e que é só a terceira maior empresa do mundo em capitalização de mercado. É dona ainda do YouTube, que obviamente estás a usar, e do sistema operativo Android, que muito provavelmente também usas no teu telemóvel. Tecnicamente o sistema é open source, isto é livre para ser usado por qualquer programador, mas não deixa de ser indiretamente propriedade da Alphabet. A Alphabet não tem só a Google, a empresa possui uma série de outros investimentos, desde inteligência artificial, casas inteligentes ou condução autónoma. Ainda assim, a Google é responsável pela maior parte da receita deste grupo. A empresa divide então o negócio em três segmentos: os serviços da Google, a Google Cloud e outras apostas. A primeira categoria depois subdivide-se em anúncios, sejam eles do navegador do YouTube ou de aplicações da plataforma. Sim, a Google tem um quase sem fim de aplicações que nos permite usar gratuitamente e, à troca, deixa que vários negócios publiquem os seus anúncios nessas aplicações. E não tem só aplicações para o público a retalho, os negócios também têm direito a aplicações dedicadas. Em relação às receitas, podemos ver que nos últimos 9 meses a companhia gerou mais de 180 mil milhões de dólares em receita, dos quais 168 pertencem aos serviços da Google. A Cloud, por enquanto, tem uma receita mais modesta de apenas 13 mil milhões de dólares e, como consequência, apenas o segmento de serviços é atualmente rentável. Os restantes apresentam perdas operativas. Já tínhamos visto algo parecido no episódio da Alibaba, onde os serviços de cloud necessitam tempo e investimento consideráveis antes de se tornarem rentáveis, mas assim que conseguem, tornar-se-ão porventura o segmento com melhores margens. No que respeita à geografia, as receitas provêm mais dos Estados Unidos, seguidos da Europa, Médio Oriente e África, e o continente asiático com apenas 18%. Se olharmos para a demonstração de resultados dos últimos 9 meses, podemos ver que da receita de 182 mil milhões, a Alphabet teve um benefício líquido de 55 mil milhões, o que anda muito próximo dos 30%. Além disso, a empresa gasta bastante capital em investigação e desenvolvimento, quase 23 mil milhões em 9 meses, o que é uma quantidade brutal. Este gasto acaba por ser uma necessidade, visto que a companhia enfrenta a concorrência de outros gigantes, como a Microsoft, a Apple ou a Amazon, em diversos segmentos, e é necessário manter-se na vanguarda da tecnologia. Este valor varia de ano para ano e, por exemplo, relativamente à receita, nos primeiros 9 meses de 2021, a empresa, apesar de ter gasto mais que o ano anterior, percentualmente foi inferior a 2020. Para os mais atentos, também é possível ver que existem 3 tipos de classes de ações: a classe A, B e C. Uma das diferenças entre estas classes é, por exemplo, os votos. Normalmente, quando detens ações de uma empresa, tens o direito de votar nas reuniões de acionistas, para além do acesso ao capital da empresa se ele for distribuído. Ora, algumas empresas criam classes novas, onde essas novas classes não têm votos. É o caso da classe C. Outro exemplo é a Berkshire Hathaway, que os detentores da classe A podem votar e os da classe B já não. Cada classe tem também o seu ticker. Ok, já conhecemos a classe A e a classe C, mas ainda existe a classe B. Essas ações valem 10 votos cada uma, mas apenas os fundadores da companhia detêm esta classe. Nem sequer são trocadas nos mercados. É por isso que, apesar de ambos os tickers representarem a mesma empresa, têm preços diferentes. As ações representativas de votos são normalmente mais caras, o que faz sentido. Como a empresa é tão grande, no nosso caso de investidores a retalho, eu não acredito que valha a pena investir na classe A e, portanto, ficaria mais barato a classe C. Olhando para os fluxos de caixa dos últimos 9 meses, podemos tirar conclusões
muito interessantes. Apesar da empresa ter mais do que duplicado os benefícios líquidos, o fluxo de caixa operativo não é nem sequer o dobro do anterior. É por isso que prefiro olhar para a evolução dos fluxos de caixa em vez de ficar preso em métricas que usam os benefícios, porque nem sempre mostram a história completa. Também podemos desde logo ver que a empresa fez aquisições de outras empresas no valor de pouco mais de 2 mil milhões de dólares e que o dinheiro gasto em recompra de ações cresceu em mais de 50%. Por fim, o balanço da Alphabet para os últimos 9 meses de 2021 apresentou-se como extraordinário e estão a ser comparados com o ano inteiro de 2020. O dinheiro em caixa tem 23 mil milhões, embora a liquidez seja de 142 mil milhões. O total de ativos é superior ao total dos passivos em mais de 3 vezes e o mesmo acontece para ativos e passivos correntes. O dinheiro em caixa é superior inclusivamente à dívida de longo prazo, pelo que a posição financeira da Alphabet é verdadeiramente invejável. Vejamos então como tem sido o percurso da empresa nos últimos 10 anos. A receita cresceu a 17% ao ano desde 2011 e não há muitas empresas que se possam gabar de ter este registro. É absolutamente fenomenal. E no ano 2021, que só reporta no próximo mês, estima-se que fez 254 mil milhões de dólares de receita, ou seja, um crescimento de 30%. Se olharmos para o EBITDA, os ganhos antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, cresceram muito próximo da receita, a 16% ao ano, mais um sinal de vitalidade. A dívida também apresenta um crescimento na mesma proporção, mas se olharmos para o dinheiro em caixa é completamente irrisória. Se quisesse, a empresa poderia muito bem pagar toda a dívida existente já amanhã, assim que a alavancagem da empresa é não existente. Uma empresa que cresce a estes valores, sem dívida, é uma raridade em tempos que correm. Os fluxos de caixa operativos crescem na mesma medida do EBITDA, e isto serve também para comprovar que não existem grandes malabarismos nas declarações financeiras da empresa. Como seria mais ou menos expectável, o CAPEX da empresa, ou capital alocado à manutenção do negócio, tem vindo a crescer. É difícil distinguir quanto deste capital é alocado à expansão do negócio cloud, por exemplo, mas de qualquer forma representa 1/3 dos fluxos de caixa operativos, o que deixou a empresa com mais de 42 mil milhões em mãos no ano de 2020. A isso ainda somou uma emissão de quase 10 mil milhões de dívidas, ficando com 52 mil milhões para aplicar. Ora, a empresa não paga dividendos, pelo que uma parte deste capital foi reinvestido no negócio, precisamente num dos segmentos que vimos no início. O setor das outras apostas conta com projetos orientados à evolução tecnológica, como a empresa Waymo, por exemplo, ou outras dedicadas à aplicação da inteligência artificial. Mas a grande maioria do capital foi gasto na recompra de ações, com 31 mil milhões gastos. No entanto, apenas nos últimos 5 anos essa recompra se tornou eficaz em reduzir o número de ações em circulação. A empresa tem agora praticamente as mesmas ações em circulação que tinha em 2011, o que, tendo em conta o crescimento da receita e fluxos de caixa sem alavancagem, não é nada mau. Também podemos ver que houve uma expansão do múltiplo EV/EBITDA desde as 15-16 vezes em 2014 até às 18-20 de hoje em dia. Isto está relacionado não só com a estabilidade da empresa no que respeita à geração de fluxos de caixa consistentemente superiores, mas também por entrar em mercados de subscrição, como é o caso da cloud, de serviços como o YouTube Premium, entre outros, que trazem mais previsibilidade às receitas da empresa. Se estimarmos o crescimento do EBITDA até 2030 e seguindo a previsão dos analistas para os próximos 4 anos, obtenha um valor da empresa a 2030 de 6 trilhões de dólares. Usei um múltiplo histórico de 18 vezes, que não me parece nada do outro mundo para uma companhia desta qualidade, e também estou a ser conservador a manter o mesmo número de ações que, eu acredito, vai reduzir-se ao longo do tempo. Ora, estas premissas deixam-me com um valor a 2030 de 8.700 dólares, o que representa um potencial crescimento anual de 12% quando comparado ao preço atual. Se olharmos para a estimativa dos fluxos de caixa respeitante aos acionistas, para um retorno de 10% ao ano e usando um método puramente académico do valor terminal, a ação está 15% acima do seu valor intrínseco. No entanto, se eu considerar uma média entre o método académico e os múltiplos históricos, obtenha um valor de 2.732 dólares. Este valor assume taxas de crescimento entre os 10% a 18%, com cenários distintos, o que para muitos podem parecer exagerados, mas são exatamente as médias históricas da empresa. Aliás, a Stock Rover assume um valor intrínseco de 2.900 dólares, a Simply Wall Street assume um valor superior a 4.000 dólares, mas para um retorno anual de apenas 7%, e a Wall Street Zen de 2.775 dólares, bem mais próximo do preço atual. Do ponto de vista técnico,
a ação da Alphabet está neste momento a tocar a média dos 200 períodos num gráfico diário, o que é um forte indicador de suporte ao preço. Vocês podem confirmar que as últimas vezes em que o preço tocou esta média foi em setembro e março de 2020, retornando sempre a posições superiores às médias de 100 e 50 períodos. Significa isto que o preço não vai cair mais que os 2.680 dólares? Não. Significa que existe uma alta probabilidade do preço em manter-se por cima deste valor. E esta foi também uma das razões que me fez iniciar uma posição nesta empresa. Não comprei uma ação inteira porque não quero destabilizar o portfólio, mas iniciei um investimento de 300 euros. A ideia é que se a correção do preço continuarei a reforçar a posição à medida que vai caindo até atingir uma ação completa. No entanto, ainda não falei em riscos. A empresa está perto da perfeição, mas existem alguns riscos associados. A concorrência é forte e a tendência é que aumente, especialmente em plataformas de vídeo, mas também em novos mercados, como a condução autónoma, com muitos dos fabricantes a explorarem esta possibilidade. Além disso, a indústria de anúncios digitais apresenta uma redução no crescimento que, apesar de indicar 9,4% de crescimento em 2025, em 2021 o crescimento esperado foi de 29%. Ainda assim, eu acredito no futuro da Alphabet e na minha análise. E vocês, o que acham desta empresa? Não se esqueçam de deixar a vossa opinião na caixa de comentários. Esta semana fiz ainda uma pequena correção à folha do Google Sheets. Antigamente a fórmula que calculava o custo de base estava a ter em conta compras e vendas, e para aqueles que vendiam parte das suas ações isto estava a afetar o preço base, e não deveria. Assim que corrigi a fórmula para ter em conta apenas as operações diferentes das vendas. Como sempre, a folha está disponível para download gratuitamente e por isso vou deixar o link na descrição. Os mercados nestes primeiros 15 dias do ano têm sofrido um pouco. Se tu és daqueles que têm alguns ETFs, como o VCWE, o IWDA ou algum que replica o S&P 500, neste momento apresentas perdas superiores a 2%. Ao contrário, por exemplo, da Berkshire Hathaway, com ganhos de mais de 7%. Parece que quando começa a existir alguma incerteza nos mercados, os investidores esperam que a empresa de Warren Buffett sirva de alguma forma de refúgio para não perder capital. O portfólio esse está a aguentar-se bem, com uma valorização muito ligeira de 0,35% até agora, e no geral situa-se nos 49%, com uma rentabilidade dos dividendos nos 3,72%, que não trouxeram novidades nesta semana, mas que já renderam 10 dólares até ao dia de hoje. No que respeita às criptomoedas, o Bitcoin aguentou bem a zona que eu mencionei na semana passada, e tendo em conta que o preço continua numa tendência baixista, eu diria que é provável que durante a próxima semana assistamos a uma subida do preço até atingir a zona dos 47 mil dólares, mas que depois regresse novamente aos 41 mil dólares. E é tudo por hoje. Não te esqueças de deixar um like, subscrever o canal, seguir-me no Instagram, em Dividendos Portugal, e deixar a tua opinião sobre Alphabet na caixa de comentários. Eu desejo a todos uma excelente semana e bons investimentos.